Oi, tudo bem? Bom, hoje estou de volta com mais um Iceberg Dash pra vocês e o tema escolhido da vez foi novamente a Cartoon Network. Porém, dessa vez eu vou explicar os diversos traumas que esse canal já causou através dos tempos para as várias crianças que estavam assistindo a sua programação. E eu garanto que dentro desses mais de 30 anos de existência da Cartoon, vários episódios e eventos bizarros já aconteceram e que com certeza traumatizaram muitas crianças, incluindo eu. E é óbvio que os traumas que eu vou citar aqui nesse vídeo são vistos pelo ponto de vista de quando você é criança, já que quando você cresce, aquilo não te assusta mais, já que você tem coisas muito mais importantes pra se preocupar, fazendo aquilo se tornar bobo. Nossa, que bosta. Deixando avisado aqui porque daqui a pouco aparece os brabos dizendo: ai, isso não me traumatizou não, eu sou corajoso. Shhh, tá bom meu filho, eu sei. Mas antes de tudo, pra quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de Iceberg Dash, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de Iceberg Dash é a apresentação de 18 tópicos e assuntos que são divididos em um iceberg de 6 camadas. E em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E finalmente parando com as enrolações, esse é o Iceberg Dash dos traumas da Cartoon Network. O Céu, Coragem o Cão Covarde e Stretch Filmes. Bom, não poderíamos começar falando de outro desenho se não fosse Coragem o Cão Covarde. Esse que com certeza foi um dos desenhos que mais tirou o sono de muitas crianças que assistiam a Cartoon Network, principalmente porque ele era exibido pela parte da noite no canal da Cartoon Network, lá pras 11 horas, fazendo as crianças dormirem com a imagem daqueles monstros estranhos que iam na fazenda, que ficavam no meio do nada para assustarem Eustácio, Muriel e Coragem. Mas bom, Coragem o Cão Covarde foi criado pelo animador americano John D. Wolfe, e originalmente ele era um curta de animação que foi exibido em 96 com o título de A Galinha do Espaço Sideral, e inclusive foi indicado e concorreu ao Oscar de melhor curta de animação em 1996, e só perdeu para também bela animação A Close Shave, que tinha os lendários Wallace e Gromit. Enfim, esse curta foi tão bem que recebeu a sinalização para virar uma série, que estreou oficialmente em 12 de novembro de 1999 no Cartoon Network, e foi exibida até 22 de novembro de 2002, porém é reexibida até hoje, seja no Tooncast ou até mesmo no Cartoon. O fato é que a série inteira é de Coragem, desde a estética, trama, personagens e até mesmo o contexto, tudo meio que causava um certo trauma em quem tava assistindo. Mas uma coisa que não causa trauma é você deixando o like no meu vídeo. É bem rápido, de graça, e além de me deixar alegre, me ajuda muito a continuar produzindo e saber que tu gosta do meu conteúdo. Então, por favor, ajuda a Semana Cat, por favor. Então, meio que seria muito difícil indicar apenas um personagem ou episódios que foram traumatizantes em Coragem. Até por isso o desenho todo é um tópico aqui nesse iceberg. Porém, dá pra gente citar alguns que se destacam nesse meio todo. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Fred, aquele sobrinho psicopata e estranho da Muriel, que tem uma obsessão gigante em raspar e cortar totalmente os cabelos dos outros, fazendo isso com a sua namorada de infância, seu hamster de estimação, seus clientes da barbearia e até mesmo com o coitado do Coragem. Até por isso mesmo que ele foi preso no hospício e no fim do episódio foram buscar ele novamente. Esse episódio, chamado de Fred Esquisitão, é bem agoniante, com o Fred perseguindo Coragem o episódio inteiro, e absolutamente ninguém notou aquilo e ajudou o Coragem. Além de que o Fred narrou quase o episódio inteiro, o que acentuou ainda mais a ambientação traumatizante que causava gatilhos em muitos espectadores. Até por isso mesmo o Fred é um dos personagens mais assustadores e cruéis da série. Outro personagem que pode ser citado é o Katz, em que ele é meu xará, porém ele não tem nada a ver comigo. Um dos principais vilões de Coragem que passa a série inteira tentando matar Coragem e sua família. Além do vilão mascarado, a múmia com 3D tosco, a menina do violino, a cabeça branca flutuante e aquele ser azul estranho que, junto com outros vários momentos da série, com certeza marcaram muitas crianças. E se tu quiser saber mais sobre Coragem, eu fiz um iceberg inteiro apenas sobre o Coragem, e que tu pode ver aqui no meu canal depois. E toda essa natureza sinistra era encerrada com a intro da Stretch Filmes, que era o estúdio do próprio John D. Wolfe, que produzia a série de Coragem. Meninas de Olhos Vazios. Esse com certeza é um dos traumas de muita gente na série de Hora de Aventura. Bom, no episódio Meninas de Olhos Vazios da 7ª temporada de Hora de Aventura, inicialmente vemos Finn e Jake em uma pizzaria no Reino Doce, saboreando umas pizzas enquanto escutavam rádio. E no rádio estava passando o famoso programa noturno do Start, onde ele conta várias lendas e eventos sobrenaturais. Daí, no meio do programa, um dos guardas bananas ligou para dar um relato, e ele disse que um dia estava na lavanderia e acabou vendo uma menina de olhos vazios no refeitório.
reflexo. Porém, quando ele virou, ele não viu nada. E o Start falou que essas garotas estranhas com olhos vazios já foram vistas em muitos reinos ao longo dos séculos, e ninguém sabe o que são. Porém, ele tem uma teoria que são fantasmas em que a última coisa que viram na vida era tão horrorosas que fez os seus olhos ficarem vazios. E desde aí, o Jake já tava nervoso dizendo que era toda baboseira, mas dava pra ver que ele tava se cagando de medo junto com o Finn. Enfim, eles acabam voltando pra casa no escuro e o Jake ele até dá uma assustada no Finn, porém depois eles sentem que tem algo errado, como se alguém estivesse seguindo e observando eles, e até pensam que é um trollando o outro. E quando eles chegam na casa da árvore, eles percebem que de fato estavam sendo perseguidos por alguém, e quando abrem a porta, lá estava a garota de olhos vazios, que depois some e fica aparecendo na janela. Depois disso, o Finn e o Jake vão para cima da casa, ligam pra Start e o Start fica falando umas possíveis soluções que nem ele sabe se funcionaria, e não funcionaram. Pra falar a verdade, piorou, já que apareceram várias garotas de olhos vazios, e depois deles irem para a biblioteca e pesquisarem sobre coisas sinistras, eles descobrem que as garotas de olhos vazios são apenas uma lenda urbana que surgiu há 5 anos, que coincidentemente foi quando o programa do Start também surgiu. O Finn ignora a existência delas e o Jake fica completamente cercado, até que em um momento, quando o Jake grita que elas podem fazer o que quiserem, elas olham uma para as outras e tiram a lentes de contato pretas gigante. Ah, são apenas meninas normais. Elas tiram o cabelo. Ah, são apenas meninas normais carecas. Depois, elas desenroscam a cabeça, jogam no chão, o vestido também cai, revelando um corpo todo magricelo, e em seguida o corpo descasca como se fosse uma banana, revelando uma espécie de nuvens brilhantes fantasmas que saem pela janela, parecendo aqueles juncos de pântano. E eu faço das palavras de Finn as minhas palavras. Jesus, Maria, José, que doideira foi essa? Eu achei que foi muito lindo. E uma das coisas mais sinistras nesse episódio, além do fato deles colocarem um livro sobre as coisas de bunda na biblioteca, é que essa forma original revelada no episódio é altamente desconhecida e nunca mais foi vista em Hora de Aventura. Nem mesmo o Finn, Jake e Beemon sabiam o que era aquilo. O Finn em um momento afirma que elas são tupas, que são manifestações físicas de um pensamento coletivo concentrado, que são entidades que dependem da energia das crenças das pessoas para poderem existir, quase como se fosse uma lenda urbana japonesa, que deu origem, por exemplo, às maldições e os demônios de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. E falando em lendas japonesas, essas garotas são claramente inspiradas na Samara de Oshamado, até por isso a roupa e o cabelo lembram bastante. Porém, na minha opinião, se baseando na Terra de U, que é um lugar mágico, cheio de seres estranhos, eu acredito que elas fossem na verdade algum tipo de planta ou mutante mágicos que se alimentam do medo das pessoas como parte do ciclo de vida delas. Até por isso, quando Jake fala que elas podem fazer o que quiser, elas revelam sua forma original e desaparecem. Parece fumação de banana, mas é apenas uma teoria. O fato é que esse episódio acabou traumatizando vários espectadores, que se viram aterrorizados por esses seres desconhecidos. Funny Face. Titio Avô com certeza é um dos desenhos mais sem noção que eu já assisti, e até por isso mesmo que tem muita gente que não gosta nem um pouco desse desenho. Mas enfim, por fazer o uso excessivo de loucura e nonsense em seus episódios, a série de Titio Avô tem alguns episódios que traumatizaram algumas crianças. E isso aconteceu no episódio chamado Careta, da primeira temporada de Titio Avô. No episódio, o Titio Avô, Steve Pizza, a tigresa gigante voadora surreal e o Pochette estavam fazendo uma festa da careta, e todos estavam fazendo a sua pior careta para fazer os outros rirem. E o único que não tinha sido convidado era o Sr. Gus, por ser sem graça demais. Porém, antes dele sair, ele avisa para tomarem cuidado com essa história de caretas, porque elas podem causar muita dor. E logo depois o titio avô se prepara para fazer a melhor careta que já viram, e ele faz a sua careta, um rosto humano real todo esquisito, com um bigode estranho, dentes grandes, uma peruca e óculos. Só por esse ponto já é um pouco esquisito, porém, ao fazer todo mundo rir, o titio avô decide parar a festa e colocar a careta de lado para voltarem às suas rotinas. Porém, a careta passa o resto do episódio inteiro seguindo todos do trailer, fazendo todo mundo morrer de rir com aqueles 3 frames dele. Entretanto, como todo mundo sabe, tudo na vida uma hora cansa, até mesmo rir, e eles tentam a todo custo fugir daquela careta e se livrar dela de alguma forma. Bom, o rosto por trás dessa careta é de Peter Braungart, o criador e a voz de titio avô, e de fato não é tão assustador assim, tem uma cabeça gigante e flutuante que se difere de tudo no design do desenho, perseguindo os personagens principais. Eu admito que talvez seja um pouco traumatizante. E o fato é que muitos relataram que essa careta gigante era bem assustadora, principalmente no final quando ela ficou com raiva porque todos estavam ignorando ela.
A ponta do iceberg. Cartoon Network hackeado por trolls. No dia 16 de novembro de 2012, o Cartoon Network estava fazendo uma transmissão do Incrível Mundo de Gumball, mais especificamente do episódio A Casca, da terceira temporada. E em um momento, a exibição é interrompida e é mostrada uma imagem de um soldado com um lança-granadas na mão e uma mensagem em inglês dizendo: "Pare de assistir, irmão, temos que lutar contra o MPLA". Logo depois aparece uma cena de um jogo de tiro em que o personagem principal está no meio de uma guerra. Bom, tanto a imagem quanto a cena de tiro foram tirados do modo história do jogo Call of Duty Black Ops 2. Na imagem, a pessoa se trata de Jonas Savimbi, um importante líder angolano fundador da União Nacional para a Independência Total da Angola, o UNITA. E na primeira missão do Black Ops 2, o Alex Mason, que é o personagem principal, é enviado para Angola durante a Guerra Fria, para resgatar um agente da CIA que havia sido capturado. E durante essa missão, os jogadores interagem brevemente com Jonas Savimbi, que é retratado como um aliado do protagonista na luta contra as forças inimigas, o MPLA. Enfim, essa cena acabou virando um meme lá na gringa, em que ela é usada para interromper vários vídeos e conteúdos sugestivamente suspeitos. E até por isso que ela foi usada para interromper o episódio de Gumball que estava passando, em que Gumball e Penny estavam prestes a se beijar. Porém, muita gente suspeita que essa interrupção seja falsa, pois pesquisando rapidamente no Google, não encontraram nenhum incidente de hacking em 2012. Mas acontece que aparentemente esse incidente aconteceu no site da Cartoon e não no canal ao vivo. Pelo menos foi o que disse esse user no Reddit sobre o incidente. Sendo real ou não, essas interrupções sempre traumatizaram os espectadores, pois são eventos inesperados. Outra interrupção do Cartoon que pode ser citada é essa aqui, que provavelmente tinha acontecido no Cartoon Network da Ásia, e eu nem vou explicar de onde veio esse vídeo de animação, porém, essa verdadeiramente é falsa. Tartarugas malignas. A tartaruga maligna é com certeza um dos maiores traumas dos desenhos dos últimos tempos, e ela foi exibida pela primeira vez no episódio O Filhote, da terceira temporada de Gumball, em que a família Watterson ganha um novo animal de estimação, uma tartaruga, mas não é qualquer tartaruga, era uma tartaruga do diabo, em que no episódio inteiro vemos toda a sua energia maligna, parecendo realmente um vilão tirado de uma história de terror. E isso aterrorizou várias crianças que assistiram esse episódio, mais ainda depois que descobriram que esse animal existia na vida real, e se tratava de uma tartaruga de casco mole, que além de serem feias por natureza, adoram morder as coisas. Não satisfeitos, ela aparece novamente no episódio O Ninho, da quarta temporada, em que descobrimos que ela era uma fêmea e que havia colocado vários ovos, inclusive sequestrado moradores que estavam no meio dos ovos que ela havia colocado, em uma cena bem nojenta. Mas enfim, ao eclodirem, os filhotes de tartaruga maligna causaram muitos problemas em Elmore, se espalhando por toda a cidade, destruindo completamente tudo e causando um verdadeiro caos, atacando pessoas, destruindo toda a cidade e derrubar até mesmo um helicóptero, e com isso toda Elmore estava à beira de um apocalipse total, que só foi resolvido quando a mamãe tartaruga mordedora chamou os filhotes e os Wattersons atraíram todas elas para o mar, livrando Elmore da destruição. Fryboo. O Fryboo apareceu pela primeira vez no episódio que recebeu seu nome na primeira temporada de Steven Universo. Inicialmente, ele era apenas um mascote da lanchonete de praia dos Fryman, em que o caçula P.D. Fryman tinha que usar a fantasia, porém ele odiava isso, porque além de ser muito quente, atraía muitas gaivotas. Até que o Steven teve a ideia de colocar um caco de pedra que ele havia encontrado em sua calça na fantasia, e esses cacos de pedra são itens mágicos, e são partes de uma pedra quebrada de alguma Jane, e elas possuem várias habilidades, e uma delas é possuir roupas e controlar elas. Enfim, no início aparentemente tinha dado bem certo, com a fantasia bem animada. Daí o P.D. pediu para que a fantasia fizesse que as pessoas comessem batatas fritas da lanchonete do pai dele. Porém, ela acabou levando isso a sério demais e começou a forçar as pessoas a comerem batatas fritas na força bruta. Posteriormente, o Steven nu acabou derrotando a fantasia e finalmente tirando o caco de pedra dela. E por fim, ela foi deixada no mar como se fosse um ritual viking. E o fato das pessoas ficarem traumatizadas com essa fantasia é até entendível. O próprio episódio em si já tem uma natureza meio sombria, e combinado com essa fantasia que tem um rosto feliz, porém o seu visual é totalmente maligno, piorou a coisa. Além de que alguns takes pareciam realmente um filme de terror, com a fantasia forçando as pessoas a comerem batatas, e ainda por cima ela tinha poderes, e acabou ficando completamente coberta de ketchup, que simulava o sangue dela, e com a lança da pérola enfiada em seu olho, que dava nervoso em algumas pessoas, ou seja, quase um filme de terror. E isso acabou traumatizando várias crianças, e um exemplo disso são esses dois comentários do fandom do Steven Universo, em que um pergunta onde está a censura quando a gente precisa dela, e o outro falando que tinha medo do tal sangue de ketchup. Águas rasas.
A Morte de McQueen e Mad. Mad foi uma revista de humor e sátira norte-americana lançada em 1952, e ela era conhecida por zoar filmes, programas de TV e figuras famosas de um jeito um tanto quanto engraçado, porém um pouco ácido. E posteriormente, ela acabou virando um programa de TV, estreando em 6 de setembro de 2010 no Cartoon Network, e foi encerrada em 2013, contando com 103 episódios no total. Mas enfim, a série de TV manteve o mesmo esquema da revista, brincando com absolutamente tudo e não se importando nada se aquilo que eles estavam zoando era infantil ou não. Enfim, eu particularmente gostava demais de Mad, e eu fiquei triste quando ele parou de ser exibido. E na lista que eu usei de base para esse iceberg tinha alguns tópicos de Mad, e eu me lembrei que de fato o programa de Mad às vezes passava do ponto. E se tratando da Cartoon que censurava tudo, às vezes eu me surpreendi daquilo estar sendo exibido. E um desses momentos que podemos citar é quando é mostrado uma paródia do McQueen em cima de uma prensa hidráulica industrial, e ele é esmagado brutalmente, literalmente quase um gore exibido pra gente, porém de carro. E outro momento que foi citado no iceberg foi uma paródia da Katy Perry, em que um cara derrete inteiramente até morrer e não sobrar nem a cabeça no fim. E falando agora pode não parecer chocante, mas algumas crianças que viram na época ficaram traumatizadas. O Palhaço. Essa com certeza é uma das creepypastas mais conhecidas de Gumball. O Palhaço é um personagem secundário do Incrível Mundo de Gumball que apareceu pela primeira vez no episódio Os Procrastinadores da terceira temporada. E a aparência dele é bem sinistra, com um rosto pálido, olhos escuros, rugas e alguns fios de cabelo saindo da cabeça. Enfim, desde que ele apareceu pela primeira vez na terceira temporada, ele sempre ficava aparecendo quase como um easter egg nos episódios de Gumball. Sempre a espreita olhando diretamente pro espectador, causando obviamente um certo medo. E ainda por cima tem teorias que dizem que ele nunca olhou diretamente pro Gumball ou pro Darwin, e sim pra gente, porque ele quer sequestrar os dois, mas ele não faz isso porque estamos observando. E uma coisa sinistra é porque pelo menos eu nunca tinha percebido a presença desse bendito palhaço, tirando óbvio a participação dele no episódio Os Procrastinadores. E é exatamente isso que deixa a presença dele em todos os episódios um pouco assustadora, e isso acabou traumatizando algumas pessoas. Uma curiosidade é que ele se parece muito com Pennywise de 1990, interpretado pelo ator Tim Curry. E uma outra curiosidade é que na última temporada da série, no episódio Os Zumbis, mas que na gringa é chamado de The Ghost ou Os Fantasmas, é revelado que ele é um fantasma, que eu acho que deixa o palhaço ainda mais assustador. Dedos de Gato. Dedos de Gato é o nome do 6º episódio da primeira temporada de Steven Universo. Nesse episódio, o Steven ele descobre o poder de mudar de forma, e ele fica encantado com o poder e tenta fazer, porém a única coisa que ele consegue transformar são os dedos dele, e ele foi transformando um por um até não sobrar nenhum. E detalhe, ele só conseguia transformar os dedos dele em gatinhos. Olha que fofo. Porém depois ele percebe que não conseguia reverter aquilo e foi se complicando cada vez mais, chegando ao ponto dele ficar completamente coberto de gatos, totalmente desesperado e até mesmo chorando. E eu me lembro de assistir esse episódio e ficar com agonia de ver aquilo, sei lá, me deu agonia. O desespero do Steven e a agonia de ver todos aqueles gatos cobrirem ele completamente certamente traumatizou algumas pessoas. Enfim, depois o Steven descobre que a fraqueza dos gatinhos era água, e ele entra no lava-jato do pai dele e finalmente se livra daquela agonia. Águas Médias. Queimaduras de Sol. Dor Solar é o nome do 17º episódio da 6ª temporada das Meninas Superpoderosas e estreou originalmente em 23 de julho de 2004 no Cartoon Network americano. Enfim, o episódio começa com Florzinha lindinha e docinho na praia curtindo aquele sol junto com o professor, e de repente todos na praia são surpreendidos com uma erupção solar. E antes de irem resolver o problema, o professor Otônio pergunta se as meninas queriam passar protetor, e elas recusaram e ainda por cima disseram que protetor solar era para otários. Então elas foram lá e resolveram o problema da erupção solar, porém obviamente por estarem perto demais do sol, acabaram se queimando inteiras e ficaram completamente vermelhas. E depois de virarem piada por estarem vermelhas, elas voltam para casa. E olha, o motivo desse episódio estar aqui nesse iceberg não é por nada assustador, e sim por algo nojento. Naturalmente, com o corpo todo queimado, a gente não aguenta nem se mexer, e foi exatamente isso que aconteceu com as meninas, em que todo o movimento que elas iam fazer eram completamente lentos devido à dor na pele queimada tocando em outras coisas. Um foco para as juntas delas que devido ao atrito ficaram vermelhas e inchadas, fora que tudo isso era complementado com um barulho meio crocante e melequento todas as vezes que elas se mexiam. Que nojo.
nojo! E isso, além de ser um pouco nojento, era agoniante de se ver. Mais pra frente no episódio, elas acabam confrontando 2 golpistas, porém elas foram facilmente derrotadas com os golpistas tocando nelas. Teve um até que deu um tapa no braço da Florzinha que gritou de dor. E a parte mais nojenta do episódio aconteceu quando o professor Otônio trouxe uma espécie de geleia de aloe vera para as meninas passarem na pele e diminuírem a dor das queimaduras. E quando elas passaram, a pele delas começou a descascar completamente e cair. A Docinho mesmo até arrancou um desses pedaços da pele, que ficou pingando uma espécie de líquido amarelo nojento. Brincadeira que eu forcei. A nojeira foi tão grande que elas nem precisaram bater nos golpistas, e eles gritaram pedindo que por favor alguém tirasse eles dali porque eles não suportavam mais aquela nojeira, e até mesmo a cadeia era melhor que aquilo. E esse tópico ele tá no Iceberg Base, e meio que foi um pouco pessoal, porque eu lembro de assistir esse episódio quando eu era criança e achar bem nojento, tão nojento que eu fiquei com medo de queimar a pele e ficar daquele jeito. Então, crianças, se forem para a praia, passem protetor solar. Até mesmo os mais descolados usam. Zombie. Mais uma vez voltando pro programa de Mad, e esse tópico aqui eu quis deixar ele exclusivo porque eu considero ele mais sombrio que os outros. Enfim, Bambi é um filme antigo originalmente exibido em 1942 e produzido pela Disney, e foi baseado no filme Bambi, Uma Vida na Floresta, de Felix Salten, publicado em 1923. O Bambi, mesmo sendo um filme voltado pro público infantil, ele conta a história de como ficou a vida de Bambi depois que sua mãe foi morta por caçadores, e obviamente de maneira leve, já que é um conteúdo infantil. E é exatamente com isso que o programa de Mad brinca. Na paródia feita em questão, que era um trailer falso do filme chamado Zombie, Bambi e seus amigos vão visitar o túmulo da mãe de Bambi no cemitério. E do nada, o cadáver nojento da mãe do Bambi sai do túmulo, e ela havia virado um zumbi. E até por isso usaram um trocadilho do nome na paródia, Zombie. E naturalmente, por ela estar enterrada já faz tempo, o corpo dela já tinha entrado em processo de decomposição, dando pra ver os ossos, a pele rasgada e tudo cheio de bicho. E pra terminar de completar, o olho dela ainda cai. Essa paródia foi bem curta, porém traumatizou algumas pessoas, já que Bambi é voltado para um público bem mais infantil, e uma paródia de terror dele seria certamente traumatizante. E a paródia ainda termina com o zumbi da mãe de Zombie perseguindo o caçador, e os dois acabam dentro de um mausoléu. Scooby-Doo e a Bruxa de Blair. The Scooby-Doo Project foi uma série de bumpers de Scooby-Doo que fazia paródia ao filme The Blair Witch Project, um famoso filme de terror sobrenatural de 1999, em que ele é filmado inteiramente no estilo de um documentário que deu terrivelmente errado, e o filme se tornou um dos lançamentos independentes de maior sucesso de todos os tempos. Enfim, esses bumpers do projeto Scooby-Doo foram exibidos durante uma maratona de Scooby-Doo no Cartoon Network, entre outubro e novembro de 1999, e a segunda exibição da maratona culminou com a estreia do Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, de 1999 também, e o projeto foi exibido em formato de curta-metragem no final de ambas as exibições da maratona. O curta em si contava uma história em que o Scooby-Doo e companhia investigavam um mistério de um monstro na floresta, onde no meio da investigação eles enfrentam situações bem estranhas, conflitos internos e um encontro com um verdadeiro monstro que culminou com o desaparecimento de todos, deixando o caso não resolvido e um final misterioso, já que não sabemos o que ocorreu com eles, se apenas sumiram ou se morreram após esse confronto. A filmagem desse curta, que envolvia elementos da vida real e desenho animado, foram feitas no quintal de uma casa com baixo orçamento. E o curta todo tinha uma estética meio found footage, em que parecia que toda a filmagem foi feita de forma amadora ou documental, dando uma impressão que o material filmado foi descoberto, geralmente como se fosse uma evidência real de algum evento que já passou. E isso deu uma imersão a mais para quem tá assistindo, dando a impressão que estamos assistindo algo que realmente foi gravado, que completa a natureza de terror e suspense desse curta, que faz referência a cenas típicas de um filme de terror, como o uso de luzes, sons assustadores e situações de perigo iminente. E a ambientação na floresta escura e totalmente desconhecida aumentou ainda mais a atmosfera de mistério e medo desse curta, que já estava sombria e desconfortante devido ao grupo ter se perdido naquela floresta. O único problema desse curta é que ele de fato não era direcionado ao público infantil que assistia e gostava de Scooby-Doo, porque imagine uma criança por volta de 10 anos assistindo isso e pensando ser apenas mais um episódio de Scooby-Doo, quando de repente se depara com todos perdidos em uma floresta escura e no final da filmagem todos são mortos. Certamente isso tirou o sono de muita gente na época. No entanto, depois desse curta ser exibido em 99, ele desapareceu completamente do mundo e nunca mais foi exibido na TV ou lançado em formato de DVD, parecendo que o Cartoon queria se livrar dele, e só foi encontrado e disponibilizado pra gente em maio de 2019, 20 anos depois do seu desaparecimento, e 23 anos depois, em outubro de 2022,
No Halloween, o Cartoon Network, como forma de pedido de desculpas por ter traumatizado toda uma geração de crianças nos anos 90, postou um especial dessa paródia, com uma qualidade de vídeo melhor e com novas vozes. Um fato triste desse curta é que a atriz que deu voz a Daphne não só nesse projeto, mas nos 3 filmes da franquia nos anos 90, Mary Kay Bergman tirou a própria vida pouquíssimo tempo depois desse curta ser lançado, sendo assim a sua última atuação dela como Daphne. Águas Profundas, O Luto. Essa sem dúvidas é uma das creepypastas mais famosas, onde uma usuária chamada Sarah compartilha uma experiência assustadora ao assistir a um possível episódio banido do Gumball na madrugada. The Grieving é uma história de creepypasta que gira em torno de um episódio fictício amaldiçoado do incrível mundo de Gumball. A trama dessa creepypasta descreve eventos perturbadores que ocorrem quando alguém assiste a esse episódio proibido. A história começa com a revelação de uma carta enviada a alguém que teve o azar de assistir a esse episódio maldito. O remetente da carta expressa surpresa e choque por alguém ter encontrado o episódio, que originalmente era destinado a apenas um pequeno grupo de amigos, e a narrativa sugere que o episódio foi criado como uma espécie de brincadeira de mau gosto, projetada para zombar de um colega de trabalho que estava passando por um momento difícil após perder seu filho para um assassino em série. E os detalhes perturbadores do episódio incluem cenas exageradas de luto pela família Watterson, e o uso insensível da tragédia pessoal de um colega como base para a piada. E o autor da carta expressa profundo pesar e arrependimento por ter participado da criação desse episódio. E a história também sugere que eles tentaram esquecer esse evento terrível ao enterrar fisicamente o episódio em um local distante. Porém, vale ressaltar que isso é apenas uma creepypasta, em que muitas pessoas podem até dizer que viram esse episódio, mas ele simplesmente nunca existiu. E essa creepypasta foi tão longe que até o próprio Cartoon Network fez piada sobre, postando em seu canal um possível episódio perdido de Gumball chamado The Grieving, mas na realidade era piada. E essa creepypasta recentemente até ganhou uma atualização com o canal Vida in Leaf fazendo meio que uma versão estendida e melhorada do vídeo que era usado como referência na creepypasta. E de fato ele acaba deixando o vídeo mais aterrorizante, criando uma vibe de terror e intrigante no vídeo, usando ruídos e músicas de suspense. E no vídeo, Darwin, Anaís e Gumball acabam morrendo e o responsável aparentemente é uma espécie de demônio com chifres. E no final, Ricardo e Nicole ficam de luto pela perda dos filhos. E o episódio acaba. Golby e Leech. Leech e Golby são 2 dos personagens mais emblemáticos de Hora de Aventura. Durante muito tempo foram conhecidos por colocar medo e traumatizar as crianças que acompanhavam a série. O Leech era uma entidade maligna que surgiu do cometa catalisador que devastou toda a Terra e depositou sua essência milhões de anos atrás. E ele é literalmente a manifestação da morte inevitável de todas as coisas. E ao longo de toda a série ele é movido por um único e sinistro propósito: exterminar toda a vida existente. E essa ambição, combinado com as diversas aparições dele na série, querendo ou não, colocou medo em muita gente, igual no episódio Recuo Mortal da 2ª temporada, em que vemos a princesa Jujuba possuído pelo espírito do Leech que havia se libertado, em que tem cenas que lembram um verdadeiro filme de terror, em que alguém tá possuído por um demônio. E mais recentemente tivemos um reencontro com o Leech na série de Fiona no episódio 8, chamado Jerry, em que só a presença de Leech já dava meio que uma coisa ruim assim, ainda mais depois que ficamos sabendo que aquela é a realidade onde Leech realizou o seu sonho de extinguir toda a vida existente. E posteriormente na série, a gente ainda testemunha o Leech sendo trucidado pelo Golby, na qual ele dedicou toda a sua vida estudando, em que ele foi transformado em um simples bloco, parecido com Tetris. E falando no Golby, esse é outro que ficamos a série inteira de Hora de Aventura com medo dele. O Golby é uma entidade maléfica e simplesmente a personificação do caos e a desordem de tudo. E ele habita uma dimensão desconhecida que conhecemos um pouco melhor no 9º episódio de Fiona e Cake chamado de Casper e Nova. Enfim, o Golby, que posteriormente se tornou Golbet, foi durante muito tempo o principal antagonista do universo de Hora de Aventura. E pelo menos pra mim, toda vez que ele era citado ou aparecia, me causava um sentimento estranho. Sei lá, tirando a parte que ele é um ser extremamente poderoso que pode destruir tudo, a gente não tinha muitas informações sobre ele. E pra mim a parte crucial e que deixou a parada séria na batalha final de Hora de Aventura foi quando o Golby foi convocado e brotou no meio de Yu, em que ele, sem nem se esforçar, acabou com a batalha inteira, sendo preciso os dois lados se unirem para derrotarem as forças malignas que foram convocadas por Golby. E para ele ser derrotado, que na verdade nem foi verdadeiramente derrotado, foi preciso a Beth se sacrificar para ele poupar a vida de Yu e não destruísse tudo. E em Fiona e Cake
Jake, a gente pode ver um pouco mais de todo esse poder de Golby, em que, como eu já citei, a Golbet sem esforço nenhum trucida um dos seres que a gente teve medo a série inteira de Hora de Aventura. Enfim, o Golby Elite com certeza traumatizou muitas pessoas, inclusive eu, que durante muito tempo tive um certo medo dos dois. Gems agrupadas. Cluster Gems, também conhecidas como gens mutantes e fusões artificiais, ou simplesmente gens agrupadas, são Crystal Gems da rebelião que foram despedaçadas e enterradas juntas, e daí foram forçadas a se fundir através de um processo desconhecido. Esse processo resultava em uma nova pedra preciosa, que mantinha a consciência das gems que foram fundidas, e quando essas gems agrupadas projetam suas formas físicas, elas parecem ser monstros distorcidos e estranhos, com várias partes iguais grudadas umas nas outras. E esses protótipos de gems foram deixadas na sala de controle do jardim de infância principal, onde permaneceram adormecidas por milhares de anos. E para terminar de completar, nesse episódio até mesmo a Garnet fica chocada com aquilo, dizendo que era tudo errado. As gems do planeta natal que criaram essas entidades quando viram que a Terra não podia mais ser uma colônia delas. Feitas no jardim de infância principal, essas gems agrupadas foram feitas para servirem de protótipo para Drusa. E quando as gems agrupadas detectam outras gems, elas se tornam agressivas na tentativa de recuperar os fragmentos perdidos das suas gemas e se tornarem inteiras novamente, que é uma coisa bem triste na verdade. A primeira vez que elas aparecem foi no episódio Ficando Juntas da segunda temporada, esse episódio que eu já citei aqui. Porém, o episódio que eu creio que traumatizou de verdade foi o Pesadelo Hospitalar, também da segunda temporada. Igualmente foi dito pelos Jogos Mobile TV, na aba de comunidade aqui do canal, em que o Emuxo das Trevas completou dizendo que esse episódio fez ele parar de ver a Cartoon por um tempo, e a Gabi dizendo que o pior de tudo era a música que tocava quando as gems agrupadas apareciam. O que está fazendo fora da cama? Por que não está com o Dr. Stromberg? Isso aí não é um paciente. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou até o fim para descobrir. E de fato é um pouco sinistra. E o Louis Boy ainda disse que assistia esse episódio coberto, mesmo que tivesse fazendo calor. Ou seja, essas gems agrupadas e esse episódio em questão traumatizou muita gente. E não é pra menos, os episódios que elas apareciam tinham um ambiente de mistério e tensão, e quando elas apareciam, acabavam assustando quem tava assistindo. No episódio Pesadelo Hospitalar, duas gems agrupadas são vistas dentro do hospital, em que elas foram confundidas com vítimas de acidente de carro. E posteriormente no episódio elas invadem os corredores e tentam atacar o Steve, a Connie e a mãe da Connie. Enfim, todo esse design estranho das gems, combinado com a ambientação do episódio, causava meio que uma agonia. Eu sei lá, pelo menos em mim, isso aqui me dá muita agonia. As gems agrupadas elas aparecem em mais episódios e posteriormente é revelado no episódio De Volta ao Planeta Natal do futuro do universo do Steven que essas gems podem ser curadas se seus fragmentos forem reunidos novamente, combinados com os poderes reconstrutivos da Diamante Amarelo. Escuridão, um servo de Ninguém Te Ouvindo. Ninguém Te Ouvindo é o nome do 15º episódio da terceira temporada de Hora de Aventura, e sem dúvidas, quando o assunto é trauma em Hora de Aventura, esse é um dos episódios mais lembrados de todos. Esse é o fatídico episódio em que aparece aquele servo estranho lá, em que ele estava causando estragos no Reino Doce e lambendo o rosto do povo doce. Daí o Finn e o Jake tentam parar ele, mas acabam sendo derrotados, e no meio dessa confusão, o Finn acaba tendo as duas pernas quebradas e ainda por cima é jogado e nocauteado. E quando ele acorda, percebe que não tem mais absolutamente ninguém na cidade, que o Jake havia ficado louco, dizendo que o motivo do povo ter sumido é que estavam preparando uma festa surpresa pra ele. O Finn depois acaba percebendo que tinha algo muito estranho acontecendo e que o Jake estava delirando, e depois de ser amarrado pelo próprio Jake, ele consegue escapar e entrar no esgoto e encontra todo o povo doce cobertos de uma substância estranha que depois descobrimos que era saliva. Ele suspeita que o Jake tenha feito aquilo, porque o Jake tentou impedir ele ao máximo de entrar no esgoto. Porém, depois ele descobre que não foi o Jake, e sim o misterioso servo que havia quebrado as pernas dele no início do episódio. E depois, o servo de forma bem esquisita aparece andando sobre duas patas, revela que tem mãos, dá uma lambida no mordomo Menta, e depois é confrontado pelo Finn. E ele era um pouco forte, sendo preciso levar uma tijolada na cabeça pra cair no chão, e finalmente conseguirem se livrar dele. Enfim, esse episódio todo em si tem uma atmosfera
era bem desconfortante e perturbadora, e alguns pontos nele reforçam essa ideia. O Reino Doce totalmente deserto do nada sem motivo real, e mesmo que o Finn tenha encontrado seu fiel companheiro Jake, há uma sensação de solidão na luta de Finn, como se ele estivesse verdadeiramente sozinho diante do desconhecido. A maneira como a história do episódio se desenvolve cria uma sensação de medo, deixando o espectador na expectativa e com medo, sem revelar completamente o que está acontecendo até o momento certo. E a escolha do vilão do episódio não ser um monstro gigante assustador, mas sim um simples cervo, é um tanto quanto inesperada e perturbadora, especialmente quando ele tira os cascos, e isso foi bem estranho. E o outro ponto é que a música também desempenha um papel importante na criação do clima tenso do episódio, deixando tudo mais sombrio. Outra coisa misteriosa no episódio é o tanto de tempo que o Finn ficou em coma. O Jake disse que foram 6 meses, mas não dá pra acreditar nele, já que ele tava biruta da cabeça. Porém, podemos dizer que foi por um longo tempo, já que as pernas de Finn estavam totalmente curadas, e isso consequentemente quer dizer que o povo doce ficou naquela agonia por um bom tempo, servindo de refém para aquele servo esquisito, que até hoje não sabemos qual era sua real motivação para fazer aquilo, e a única pista é a Jujuba dizendo que ele queria o açúcar deles, porém eles não deram nada, e depois ela piscou o olho. Mate as meninas superpoderosas. Newgrounds é um site de entretenimento lançado em 1995 pelo programador americano Tom Fulp, cofundador da Behemoth, uma desenvolvedora independente que mais tarde lançaria o conhecido Castle Crashers. Inicialmente, o site era focado em jogos Flash, e posteriormente se expandiram para incluir animações, música, arte digital e jogos. E por essa plataforma dar a liberdade de qualquer um postar qualquer tipo de jogo que quisesse, muitos jogos com um cunho um pouco duvidoso foram postados. E no início dos anos 2000, o Newgrounds era uma plataforma diferente do que é hoje, sendo mais voltada para o público adulto que criavam vídeos e jogos em flash suspeitos, com violência, sangue e conteúdo perturbador, e muitos jogos apresentavam personagens de desenhos animados populares na época, sendo alvos de violência gráfica. E dentro desses jogos estava incluído esses das meninas superpoderosas, em que você poderia fazer todo tipo de maldade possível com elas, incluindo gore, e obviamente que eu vou estar censurando porque o YouTube não é muito fã desse tipo de conteúdo, porém é de fato bem perturbador. E o site em si, que inicialmente não tinha nenhum tipo de sistema de classificação, permitia a postagem livre desse tipo de conteúdo duvidoso. Foi apenas mais tarde que o Newgrounds implementou um sistema de classificação em medalhas para melhorar a filtragem e controle do tipo de conteúdo apresentado na plataforma. Porém, as crianças que tinham acesso à internet nessa época e por acaso estavam pesquisando os jogos dos seus personagens favoritos, tiveram o azar de sair em cima de jogos assim e com certeza ficaram traumatizadas com isso. Tom e Jerry cometem suicídio. O icônico episódio do Jerry e do Tom Sad Boy. Bom, esse se trata do curta animado Blue Cat Blues, lançado em 16 de novembro de 1956 pela Metro-Goldwyn-Mayer. E esse curto se trata de um monólogo interno narrado pelo Jerry. A história é centralizada em Tom, que está profundamente deprimido sentado nos trilhos do trem e desejando ser atropelado. E o Jerry narra como ele chegou até esse ponto, dizendo que o Tom se apaixonou por uma gata branca, porém ela acabou manipulando ele e trocando o Tom pelo Butch, um gato rico, e o Tom tentou contornar aquilo reconquistando ela, gastando todo o seu dinheiro em presentes que sempre eram superados pelos de Butch. E no fim trágico, a gata branca se casa com Butch, deixando o Tom totalmente abalado. E no fim, o Jerry também acaba levando o chifre e tem o seu coração partido, e acaba encontrando o Tom nos trilhos, compartilhando sua tristeza com ele. E um apito de um trem que se aproxima fica mais alto à medida que o desenho desaparece. E esse curta é frequentemente considerado o desenho animado mais sombrio de Tom e Jerry, devido ao seu tema e o final sombrio, que não era comum. Além disso, existe uma teoria muito grande que diz que esse é o último episódio da série, porque Tom e Jerry acabaram sendo esmagados pelo trem e obviamente não sobreviveram a isso, encerrando assim o desenho animado. Porém, isso é mentira, já que além de vermos animações novas de Tom e Jerry até hoje, o último curta produzido pela MGM nem foi esse, foi o Touch Watchers, lançado em 1958, e o curta final geral foi o Per Chance to Dream, produzido na CB Tower 12 em 1967. Enfim, esse curta, por se tratar de um tema bem delicado e que com certeza não deveria ser exposto para crianças, acabou traumatizando algumas pessoas que acompanhavam o cartoon e que viram teoria que esse era o episódio final, já que Jerry e Tom haviam morrido, e para evitar problemas devido às diversas controvérsias criadas por causa do alcoolismo e suicídio, esse episódio é raramente exibido nos canais da Cartoon e do Boomerang, sendo muito raro você encontrar esse episódio passando em algum canal ao vivo, porém ele é facilmente encontrado para ser
assistido na internet. E lembrando, pessoal, o iceberg que eu tirei esses tópicos desse vídeo é bem grande e extenso, e que com certeza dá pra adicionar alguns tópicos a mais. Então se tu quiser que eu traga esse iceberg inteiro, é só deixar aí nos comentários. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo a você que viu o vídeo todo até aqui. Você é só do Limonada, e eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e a inscrição no canal, e caso tu tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg ou de qualquer outro vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye. Pô, mas na moral, cara, na moral, essa princesa caranguejo aqui, pô. Que isso, filho. Pô, pelo amor de Deus. Filho.